gente, eu sou a Rô. E eu sou a Sassá. E esse é o canal Dedilhadas. E hoje a gente vai falar sobre todas ou quase todas as letrinhas que representam LGBTQIA+, etc e tal. A gente vai passar super rápido por todas as letrinhas, porque isso daqui é uma coisa bem básica mesmo. É só pra, deixar claro que sabemos que outras letrinhas existem e que outras letrinhas merecem representatividade, aquele rolê que a gente sempre fala. Segundo o Instituto de Londres, lançou, acho que ano retrasado, talvez. Bom, não vou falar o ano. O Instituto de Londres estudou e descobriu que são 54 tipos de sexualidade, entre sexualidade, orientação sexual, orientação afetiva e identidades de gênero diferentes. Então, assim, coloca mais nisso, porque olha, meu filho, tem coisa. Ai, vou morrer. Coloca mais nisso. A Rô fez uma pesquisa pro trabalho dela que tinha a ver com todas as letrinhas ou a maioria das letrinhas? Eu faço parte do comitê de diversidade da agência que eu trabalho. E no dia do orgulho, lá em junho, eu fiz uma apresentação para explicar para as outras pessoas que não entendem muito do nosso mundinho sobre coisas diferentes. Por exemplo, o que é cisgênero, o que é transgênero, qual que é a diferença entre travesti e transexual, por que a pessoa pode ser assexual, por que ela pode ser pan e tal. Eu fiz um glossário. Então é isso que a gente vai passar aqui de uma forma bem não aprofundada. Obrigada. Bem resumida sobre o tema, para ajudar quem tem dificuldade em entender algumas coisas, porque tem coisa que eu confesso que até pra gente é difícil. É difícil e faz sentido ser difícil, né? Porque a gente não participa de todas as letrinhas, a gente participa de algumas e é isso. Sim. Como que a gente pode fazer? A gente pode falar, você falar um, eu falo outro, você mostra o seu, eu mostro o meu? Pode ser. Então eu vou começar explicando o que é agênero. Agênero é a pessoa que tem identidade de gênero neutro. Ela não se considera nem feminina nem masculina. Perfeito. Pode ser um pouco confuso para algumas pessoas, mas se você for agênero, vem conversar com a gente pra gente poder fazer um vídeo a respeito, não é mesmo? Boa, aliás, sim. Isso serve para todas as letrinhas que a gente falar que não representam a gente, que são lésbicas e bissexuais, não é mesmo? Sim. Assexual, que é o indivíduo que não sente atração sexual por nenhuma outra pessoa. Atração sexual pode ser eu não sei se você escreveu isso no seu negócio, mas o assexual pode ser também um aromântico ou não. Não é mesmo? Sim. Ou seja, ele pode ter sentimentos por alguém, mas simplesmente não sentir atração sexual. Ou pode não ter sentimentos por, Exato. Até onde eu sei, e eu posso estar errada, assexuais podem de vez em quando topar um pouquinho de coisas sexuais, mas não é a regra. Tô certa, talvez? Não sei. Avisem a gente. O andrógeno trata-se da pessoa que, em sua expressão de gênero, alterna entre homem e mulher dentro daquilo que é conceitualmente imposto em um contexto social. Quer explicar? A gente tem que deixar claro. A gente tem que deixar claro que os estereótipos formados, pelas condições sociais são assim, tipo, mulher não usa gravata, homem não usa saia, entendeu? Isso, tipo, não é bem assim. Entendeu? Então, é associado bem à figura da construção social mesmo que você vive. Entendeu? Tipo, de como um homem ou como um masculino e um feminino se comporta. A pessoa andrógena, ela transita entre os dois lados. E tudo isso tem a ver com a questão social, de como uma mulher deve se vestir e como um homem deve se vestir, e é uma outra discussão. A gente tá falando só das letrinhas mesmo. Deixar isso muito claro o tempo inteiro, o máximo que a gente puder. Eu falei já do andrógeno, você vai falar do bissexual. Eu vou falar do bissexual, não é mesmo? Parece até que a gente fez uma contagem direitinha, mas a gente não fez. Bissexual, indivíduo... Não sabe falar. Indivíduo bissexual.
indivíduo que se sente atraído em sua orientação afetiva ou sexual, tanto por homens quanto por mulheres. Existe, inclusive, uma discussão sobre pessoas cis e ou pessoas trans com relação a isso. Não vamos entrar nisso nesse momento desse vídeo, porque é uma discussão um pouco mais aprofundada, mas fica aí o rolê do bissexual real, homens e mulheres. Se são trans ou cis, a gente fala em outro momento, não é mesmo? Sim. Tá bom. Inclusive porque agora eu vou explicar o que é cisgênero. Ótimo, Cisgênero refere-se à identidade de quem se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Por exemplo, eu nasci e as pessoas comemoraram, ai, uma menininha, e eu me sinto assim, eu me considero mulher e tá tudo bem, entendeu? Eu sou uma pessoa cisgênero. Cisgênero. Não pode falar uma pessoa cisgênera? Acho que sim. Drag queens e drag kings, que eu amo. Trata-se de uma pessoa que constrói um personagem do sexo oposto, geralmente com cunho artístico. Vou só fazer um adendo com relação ao negócio do sexo oposto. Pode ser do mesmo. Eu preciso tossir. Existem drag queens, mulheres, e existem drag kings, homens. O texto da Roberta não tá errado. Tem esse pequeno adendo, que são números muito menores, então não entra nesse texto de conhecimento mais geralzão, mas a gente sabe que eles existem. Exato. Expressão de gênero é a forma como a pessoa manifesta sua identidade em público, por meio de uma construção social, olha aí de novo, está atribuído a aparência, vestimentas, corte de cabelo, comportamento, ligados diretamente ao padrão de masculino e feminino. Então, assim, a minha expressão de gênero, para algumas pessoas, ela é confusa. Porque eu não fiz, mas apesar de eu fazer as unhas e tal, não sei o que, eu tenho cabelo curto, eu uso camisa. De novo, a gente tá explicando aqui de uma forma bem genérica, bem geral, mas seria isso mesmo. Seria como você se comporta dentro de um estereótipo de masculino e feminino. O próximo da lista é gay, que sabemos é o pessoal que mais tem representatividade no nosso espectro de letrinhas. Mas mesmo assim, a gente acha bom falar, não é mesmo? Porque gay é atribuído para quase todo mundo. E não é bem assim, porque gays são, segundo o texto da Rô, que tá maravilhoso, homens que se sentem atraídos sexual ou afetivamente por outros homens. Trans, cis, enfim, tanto faz. Sim. A gente quer deixar bem claro que a gente acredita muito nesse rolê de homens trans podem ser gays ou héteros ou bis ou enfim. Mulheres trans podem ser lésbicas ou héteros ou enfim. Bis e tudo mais. Então tá, acho que era só isso mesmo que eu queria falar. Não, uma coisa é a orientação afetiva e sexual e outra coisa é a identidade de gênero. Exato. A gente vai chegar lá. Exato. Gênero fluido. Indivíduo que pode se entender como homem ou como mulher de acordo com momentos da sua vida, das situações, e pode transitar entre outras identidades de gênero. Isso a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente no binário, não binário, tal. Um pouquinho mais pra frente, mais ou menos, porque vem a identidade de gênero já. Ah, é? Identidade de gênero. Trata-se da maneira que o indivíduo se sente como pessoa social. Refere-se como a pessoa se identifica a partir de seu gênero. A gente acha muito básico, na verdade, isso daí do identidade de gênero, não é mesmo? É a questão de como a pessoa se identifica. Ponto. Se ela se identifica como masculina, ela é masculina, é um homem, ponto, não tá em discussão. Se identifica como mulher, ponto, não tá em discussão. Se identifica como gender fluid, como gênero fluido. Você não tem nada a ver com isso, é como a pessoa se vê. Vamos partir pra próxima. Peraí que eu perdi aqui. Intersexual. Em substituição ao termo hermafrodita, o intersexual define o indivíduo que, por uma questão genética, nasceu com características femininas e masculinas, como, por exemplo, aparelhos reprodutores e genitálias. Ou seja, o hermafrodita não é usado mais. Ele foi usado até início dos anos 2000, acho. É porque hermafrodita lembrava uma coisa muito negativa também, né? Eu acho. Podemos estar errada com relação a isso. Se você for intersexual, por favor, nos corrija. Eu acho que fica um termo um pouco mais neutro, um pouco mais amigável, talvez. Sim. Amigável é uma boa palavra. Talvez. Eu posso estar errada. Se eu estiver errada, por favor,
avisem a gente. O próximo da lista da Rô é lésbica. Eu acho que a Rô tem que falar de novo. Tá bom. Lésbica? Trata-se da mulher que sente-se atraída afetiva ou sexualmente por outras mulheres. Exemplo, eu. Sim. Sim, sou. Sim, sou. Exato. Aqui, ó. Orientação sexual ou afetiva. Refere-se ao desejo do indivíduo... Não consigo falar, meu Deus do céu. Refere-se ao desejo do indivíduo de relacionar-se sexual ou afetivamente com outras pessoas. Pura e simplesmente. Não tem a ver com identidade de gênero. Não tem a ver com identidade de gênero. Tem a ver com relação mesmo. A relação que você vai ter com outros seres humanos. Pansexual. É a galera que acha... Tem gente que acha que o pansexual faz sexo com árvore. Tem gente que acha que o pansexual faz sexo com a cadeira. Na verdade, o pansexual é a letra, né? O P de pansexual refere-se à pessoa que ninguém tá refere-se à pessoa que se sente atraída romanticamente ou sexualmente por qualquer identidade de gênero ou sexo. Ou seja, não importa se a pessoa é bissexual, se ela é lésbica, se ela é trans, se ela é cis, se ela é travesti, se ela é assexual. É um pouco mais complicado nesse caso, mas enfim. Eles realmente sentem que todo mundo pode ser feliz do jeito que é. Exato. Ele topa isso. Eu honestamente acho que eu posso me considerar pansexual. Eu não posso ter certeza a respeito disso, e talvez outras pessoas também passem por isso, porque eu nunca tive a experiência de me apaixonar por uma pessoa trans, por exemplo, e nem por nada, assim, é porque eu conheço poucas pessoas trans, infelizmente. Eu acho que, né, um desvio aí que aconteceu na vida, que eu não conheci tantas pessoas trans e não conheço até hoje. A gente tá começando a conhecer cada vez mais, porque essas pessoas estão finalmente podendo sair mais do armário e tudo mais, né? Mas eu não consigo desassociar tanto a bissexualidade da pansexualidade. Eu posso estar errada de novo, mas eu acho que elas são muito atreladas uma com a outra e é uma questão, eu tenho visto muita gente discutir sobre isso. Eu gostaria de ter pessoas, tanto de um espectro quanto de outro, conversando aqui com a gente pra gente não falar besteira. Acho bom, né? Acho lindo. Queer, anteriormente usada para ofender a comunidade LGBTQIA+, o termo foi apropriado pela comunidade para indicar pessoas que não se encaixam na heterossexnormatividade, ou seja, num padrão. Entendeu? Então, assim, não tem nada de errado se você é queer. A gente conhece uma pessoa que se identifica como queer. Infelizmente, a gente não conhece muitas pessoas, mas vamos tentar trazer essa pessoa para o nosso canal para ela poder explicar um pouquinho melhor. Eu acho que rola, viu? Ela, a pessoa, tá? Não ela, a mulher. Quero deixar isso bem claro. Sexualidade é geralmente relacionada à genética binária de masculino ou feminino, ou seja, homem ou mulher. No entanto, Robertinha fez aqui um disclaimer. No entanto, há diversas formas de expressar-se sexualmente que envolvem, inclusive, a orientação sexual ou afetiva particular de cada indivíduo, que é basicamente o que a gente tá falando desde o começo, não é mesmo? Sim, exato. A identidade sexual de cada um não implica na identidade de gênero. Então, então a gente tem que começar a explicar para algumas pessoas que acham que tem esse... Sexualidade é por quem você se sente atraído, como você se sente atraído por determinado ser humano. Transsexual, transgênero. Refere-se à pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi designado em seu nascimento. O transgênero pode ser ainda binário, que se entende como o gênero oposto ao que foi atribuído quando nasceu, ou não binário, que não se identifica com o gênero designado em seu nascimento e tampouco com o gênero oposto ao seu. Tá? Não necessariamente uma pessoa transgênero faz a cirurgia de redesignação sexual ou qualquer modificação em seu corpo, pois se trata de uma escolha muito particular. Então, assim, por exemplo, digamos que eu fosse um homem trans. Eu não necessariamente precisaria tirar os meus peitos. Isso é uma questão muito particular de cada um, e a gente tem que respeitar isso, não importa quem seja. Tá entendido? Tá entendido. Então, tá. E a partir do transexual, a gente sempre tem uma questão que é as travestis.
Grande parte da comunidade LGBTQIA+, entende que a travesti, tratada sempre no feminino, tenha sido designada em seu nascimento como do gênero masculino, mas tome hormônios, vista-se com características atribuídas ao feminino, mas não fazem a cirurgia de redesignação sexual. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que se aprofundar de alguma forma. Sim. Roberta e eu, a gente sabe transexuais e sobre travestis, basicamente, não somente, mas basicamente através de textos. A gente tem contato com pessoas transexuais e travestis, mas não foi uma conversa aprofundada, infelizmente, ainda que a gente teve. Então, se tiver alguma bobagem, avisa pra gente. Por favor, avisa pra gente, exato. Mas não são iguais. Podem ser razoavelmente semelhantes, as letrinhas, mas não são iguais. Tá bom? Tá. Sim, e a gente também não quer deixar claro que todo mundo tem que se encaixar numa letrinha pra ser feliz. Não é isso. Entendeu? Assim, isso, na verdade, é só uma parametrização. Como a gente vive num mundo que é parametrizado, e a gente tenta o tempo todo quebrar isso, né? Assim, mas precisa de uma organização classificatória. As letrinhas às vezes facilitam essa classificação pro entendimento, tanto pessoal quanto o entendimento da sociedade. Parece entendeu? Que por isso elas são necessárias. Exato. Parece que a gente se divide como comunidade, mas não é bem por aí. É a questão da gente poder se identificar mesmo, né? E faz diferença isso. Pode parecer que não, mas faz, porque se a gente tivesse ainda no GLS, eu talvez não tivesse um lugar aí. E eu não sou lésbica, e eu não sou gay, e eu não sou simpatizante. Eu tive uma época lésbica e obviamente sou simpatizante. O simpatizante inclusive caiu, porque tá muito certo cair mesmo, porque na teoria todo mundo deveria ser simpatizante à causa, não é mesmo? Tipo, a sexualidade do amiguinho não lhe diz respeito. Né? Mas faltava de fato um momento pro bissexual poder falar, pro trans poder falar, pra travesti poder falar, pra queer poder falar. Todo mundo tem que ter a sua voz. De fato, somos uma comunidade só. A gente deveria entrar um pouquinho mais em acordo, talvez um pouco mais... não em acordo assim, o que eu tô falando tá certo, mas uma questão de brigar menos, né? Exato. De se entender um pouco mais. A gente entende que existem visões diferentes para diversos discursos, mas a gente tem que partir de uma mesma premissa, né? A gente tem que partir de um mesmo ponto. E isso que a gente tá falando aqui muito rapidamente, muito superficialmente, é esse mesmo ponto que todo mundo parte. A partir disso, a gente pode desenvolver discursos e outras narrativas e outras visões de mundo, mas sempre partindo do respeito de entendimento de cada letrinha, de cada vivência. Exatamente, que é o que eu também escrevi, que é assim, tipo, respeitar não é opcional. Você tem que manter o respeito, procurar entender o que se passa com os colegas, né, assim, de trabalho, com seus familiares, e participar ativamente de campanhas em prol da comunidade LGBTQI para fazer parte da sua rotina, assim. Não é porque você é hétero ou porque você não se encaixa em nenhuma das outras letrinhas que você vai deixar de respeitar as pessoas por sua identidade de gênero, sexualidade, orientação afetiva, enfim. Um outro ponto importante é fazer o possível para ajudar instituições que precisam, né, que sejam a favor da causa LGBTQIA+. Então, assim, se você quer mudar isso, mas não sabe como, procura as instituições, procura gente que... Tem muita gente precisando de ajuda, sim, tá? E leva esse assunto, assim, de respeito, né, assim, pra frente, assim. Tipo, corrigir o coleguinha, não é agredir, mas corrigir alguém quando alguém fala, por exemplo, tem uma fala homofóbica ou tem uma fala ofensiva, tem uma fala errada sobre alguma coisa. Não, de novo, não somos donas da razão, não é isso. Mas, assim, procura ensinar a pessoa a tratar isso melhor. Você vai ver como cada um pode fazer sua parte, entendeu? Assim, mesmo referente a piadinhas, entendeu? Porque geralmente a piada vem pra ofender e geralmente isso tá atrelado à sexualidade da pessoa. E isso não é legal, nunca foi e nunca será legal, tá? Inclusive hoje em dia é crime em alguns casos. Pois é. O objetivo, de novo, para ter todas essas letrinhas separadas é a questão de representatividade,
Não é a questão de respeito. A questão de respeito é básica para qualquer ser humano. Ninguém precisa de letrinha para ser respeitado. Mas a gente tá precisando de representatividade para algumas letras que são um pouco mais apagadas. Por exemplo, os assexuais, os queers, as travestis, trans também, bissexuais. A gente sabe que a letra G, os gays, tem muito mais representatividade, mas também tem muitos problemas para serem resolvidos. Então, esse tipo de conversa é um tipo de conversa muito séria e muito importante de ter. Pela 50ª vez. Se a gente falou alguma besteira, por favor, corrija a gente aqui embaixo. É isso. Na verdade, a gente não tá fazendo isso daqui pra ser professoral nem nada, mas é um pouco também pra ser professoral e... Sim, exato. Porque todas as letrinhas importam, não pelas letrinhas em si, mas pelo ser humano que tá por trás de cada uma delas, não é mesmo? Sim. Então, e além disso, não é, como eu já disse 1000 vezes, a gente não é dona da verdade, a gente tem esses conceitos e tem coisa que até a gente confunde. A gente que tá nessa vivência aí há quase 20 anos confunde as coisas, porque é normal. As coisas estão, nesse sistema classificatório, elas são um pouco mais, às vezes, difíceis de entender, mas elas são muito importantes realmente para quem tá inserido no meio e precisa de respeito. Respeito é básico, fundamental, como a Sazinha disse, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas enfim, né? Porque você tinha que respeitar. Espera, né? Que aconteça com todo e qualquer ser humano. Tipo, um respeito básico. Você pode discordar de ideias, mas você não pode atacar a pessoa. Jamais. Sim, jamais. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de ativar o sininho para receber suas notificações e de compartilhar esse vídeo para onde for possível. Espalhe a palavra do Dedilhadas, faça arco-íris girar com a gente aqui, ó. Tamo junto, tá bom? Um beijo e muito obrigada. Obrigada pelo texto, Rosinha. Foi maravilhoso. Imagina! Foi um bom resumo de tudo. Tá bem básico, mas assim, eu acho que a gente tem que começar por algum lugar e começar pelo básico talvez seja um caminho, né? Pra gente conseguir se aprofundar um pouco mais. Pra desenvolver. Obrigada. É isso. Maravilhosa. Queria só deixar muito claro que eu achei maravilhoso o negócio da rua. Você que é. Então tá, beijo. Beijo! Tchau. E eu sou a Sassá. Peraí, vamos começar de novo, porque eu tava conversando. Deixa eu beber água. Peraí que eu fui abrir um negócio e abrir meus exames. Que bom. Olha, não está sendo fácil. Eu tô tomando café, Roberto. Desculpa. Caragem. Kelly! Né, assim toca aquela música no fundo. Kelly, buri buri without you. Bate aí. Mais alto. Mais alto, Roberto. Não tá saindo som nenhum, linda. Não tá saindo som nenhum. Minha mão tá doendo! Um suricato, sabe? Acorda, demônio! Acorda, diabo! Ai, até arrotei. Socorro! Peraí que a bateria tá acabando! Vai ser um caos esse!